Hoje nós estamos iniciando mais uma série de mensagens online aqui da Igreja do Alto. Vida leve, espiritualidade simples. Como que neste momento nós precisamos tratar sobre alguns assuntos que vêm de encontro às nossas vidas. Como que uma espiritualidade saudável, à luz da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, pode trazer algumas respostas para a nossa vida. O fato é que às vezes, ou muitas vezes, quando nós, no decorrer da vida, parece que a vida se torna pesada, devido aos acontecimentos, às problemáticas à nossa volta, o cansaço que toma conta da nossa vida, os medos que vão surgindo, os traumas por causa das nossas experiências, a incredulidade que vai surgindo quando nós olhamos à nossa volta e nós não temos onde colocar a nossa esperança, a falta de esperança quando nós olhamos para o contexto do nosso país, por exemplo. Olhando no Google, por outro lado, olhando no Google, nós encontramos a crescente busca por uma espiritualidade. Como o Google ele vai dizer que nos últimos 5 anos, a busca por palavras que estão ligadas a uma espiritualidade, elas cresceram. Porque as pessoas estão precisando de algo que traga uma resposta, algo que possa vir de encontro à vida delas e tornar a vida delas um pouco mais leve. Nós não estamos dizendo nesta série que uma espiritualidade saudável vai fazer com que nós não venhamos a passar por problemas, mas à luz da palavra de Deus, como que nós conseguimos enfrentar essas situações. Por isso, durante todo este mês, fique conosco nesta série de mensagens online aqui da Igreja do Alto. Vida leve, espiritualidade simples. Olhando para este contexto de como a vida muitas vezes se tornou mais pesada e como as pessoas estão se sentindo cansadas. Não é difícil você conversar com um amigo e perguntar como ele está e ele te relatar como ele está cansado. Algum tempo atrás, a revista Veja, na sua coluna Veja Saúde, trouxe a seguinte manchete, e ela diz o seguinte: epidemia do cansaço. O mundo está sem energia. E veja a pergunta que ela vai fazer. Será que nunca antes estivemos tão esgotados? E com base numa pesquisa do Ibope, falando justamente sobre isso, que vai trazer o resultado. A pesquisa do Ibope diz: 98% dos brasileiros se dizem cansados. E 61% destes, 61% se sentem exaustos. Nós não estamos falando apenas de um cansaço físico, fruto de um dia de trabalho ou de uma semana corrida, mas nós estamos falando de um cansaço que uma noite de sono não é suficiente, que um momento em família não é suficiente, porque o cansaço ele é muito mais profundo. É um estado emocional de exaustão, um cansaço da alma, um cansaço profundo. Na mesma matéria, Luiz Felipe Pondé, ele vai dizer o seguinte: nunca vivemos tanto, tivemos que ser tão eficientes e felizes, além de precisarmos acumular tanta coisa. Nunca tivemos a capacidade ou oportunidade de termos tantas coisas. Por exemplo, a tecnologia que nós estamos utilizando para este encontro. Ao mesmo tempo, vivemos sob a pressão de sermos o tempo todo eficientes, de produzir, de fazer, de dar resultados e, ao mesmo tempo, ter a responsabilidade, o dever de ter uma vida perfeita, uma vida feliz.
Como as pessoas gostam de demonstrar através das redes sociais, nas fotos que nós vemos no Instagram, os momentos felizes das pessoas. Nós compartilhamos apenas esses momentos. Dificilmente nós vamos compartilhar fotos ou textos das nossas crises na internet. Isso gera em nós o dever de ter uma vida feliz, porque afinal de contas, quando nós olhamos para a internet, para os nossos amigos que estão postando, eles têm uma vida perfeita. Juntando isso, o excesso de atividades. E mesmo quando nós chegamos do trabalho, estamos em casa, nós estamos assistindo um jornal ou assistindo um filme, uma série, enfim, ao mesmo tempo estamos no celular com um prato de comida do nosso lado, conversando com alguém, conversando com as pessoas, respondendo as mensagens do WhatsApp, vendo o que está acontecendo nos jornais, vendo o que está acontecendo com os nossos amigos na internet, e isso gera em nós um estado de cansaço. Na obra do filósofo coreano da Universidade de Berlim, na Alemanha, Byung-Chul Han, no seu livro Sociedade do Cansaço, a conclusão que ele vai chegar para este cenário é que isso não representa progresso civilizatório, trata-se de um retrocesso. Ele vai dizer como que um animal vive a tensão, um animal irracional, ele vive a tensão de se alimentar e ao mesmo tempo se preocupar em cuidar da sua vida. Em como que nós, na nossa sociedade, na nossa vida, nós imitamos este comportamento de um animal irracional, onde ao mesmo tempo que estamos fazendo algo, temos a tarefa, o desafio, o dever de fazer muitas outras coisas ao mesmo tempo. Isso não trata de um processo de evolução, mas isso se trata de um retrocesso. Algo que tenha atingido as nossas vidas, as nossas emoções, algo que tenha atingido o nosso corpo, o nosso físico, e isso traz um cenário de completa exaustão. Isso nos coloca, muitas vezes, parte desta pesquisa, parte do grupo que vai dizer que se sente exausto. Por isso que nós precisamos falar de uma espiritualidade que vem de encontro ao nosso cansaço. Eu quero pedir para você ter um texto bíblico próximo a você e você abrir no Evangelho de João. João capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 18. João capítulo 4, a partir do versículo 7, acompanhe comigo. A palavra do Senhor, ela diz: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste,
não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disse com verdade. Senhor, te pedimos, ó Pai, pela ação do Teu Santo Espírito, que ilumine as nossas mentes. Fale ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu trazer um pouquinho do contexto do que estava acontecendo. Jesus estava em viagem com os seus discípulos. E deixa eu ilustrar de uma forma para você compreender o que era passar pela região de Samaria e chegar a uma cidade chamada Sicar. Imagine que entre Minas Gerais e o estado de São Paulo, nós temos um outro estado, um estado chamado Samaria. Um judeu, para sair de Minas para chegar até São Paulo, não iria apenas passar pela ponte e cruzar o estado. Não iria seguir cruzando por Samaria. Um judeu iria atravessar por Samaria para chegar até São Paulo, porque um judeu ele não queria passar por Samaria. Os judeus e os samaritanos não se davam muito bem, porque o fato é que muitos anos antes, quando a Babilônia invadiu Jerusalém e levou muitos judeus, alguns ficaram. E estes se casaram com mulheres cananeias. E ali eles misturaram a religião dos judeus com a religião daquelas mulheres cananeias e fizeram como se fosse uma religião híbrida e formaram como se fosse um novo estado, o que era inadmissível para os judeus. Por isso a tensão entre os judeus e os samaritanos. Mas o texto nos diz que os discípulos, eles foram até a cidade, para ir até um mercado, buscar algo para comer, e Jesus ficou perto, próximo ao poço de Jacó. Algo que era assim, como se fosse um grande ponto para a época, algo de grande orgulho para os samaritanos, ter o poço de Jacó na região deles, onde eles alegavam também ser descendentes de Jacó, tomavam para eles esse título ali. Mas o texto nos diz ainda algo a mais. Diz que era a hora sexta, ou seja, era meio-dia. Estava muito calor, estava muito quente, o sol estava a pino. E naquele momento, quando Jesus chega próximo àquele poço, ele tem um encontro com uma mulher, o que seria muito improvável. Um judeu conversando com uma mulher samaritana. Algo que causa grande estranheza da parte daquela mulher. Quando Jesus se aproxima, ela olha, mas você não é judeu? Como você está aqui nesta região e como você ainda está conversando comigo? Isso é um pouco estranho. Mas tem algo que os textos nos mostram, uma curiosidade. Era meio-dia e aquela mulher estava buscando água na hora mais quente do dia, o que não era o costume da época. O costume era que a mulher fosse buscar água logo cedo, quando o sol ainda não estava tão quente, quando ainda não era tão calor. E ela ia buscar, as mulheres iam buscar água cedo para que pudessem exercer as atividades durante o dia. Mas essa mulher escolhe um horário onde não tinha mais ninguém ali. Sabe o que o texto nos diz com esse relato? Que essa mulher era uma mulher excluída, uma mulher marginalizada, vivendo no meio de uma sociedade que era excluída e marginalizada pelos judeus. E mais ainda, nesse contexto dela, ela vivia este cenário. Ela não queria ir num horário onde tinha outras mulheres que conheciam a sua história, o seu passado, a sua vida, queriam se afastar dela ou queriam olhar para ela torto. Uma mulher marcada por uma história de vida. Uma mulher com traumas.
uma mulher com medo, uma mulher vivendo também um cenário de incredulidade, de olhar como alguém poderia conversar com ela e querer algo de bom dela, ou qual era a intenção daquele homem, de Jesus estar conversando com ela. Uma mulher cansada. Cansada da sua história, da sua vida, das suas buscas e de tudo que ela viveu. Por isso ela escolhe viver nesse cenário de isolamento, distante, desconectada das pessoas. Mas Jesus tem um encontro marcante com ela. Jesus conhece o coração daquela mulher. Jesus vai ao encontro dela, quebrando todas as barreiras que existiam na época, para conversar com ela, algo que foi transformador para a sua vida. Em meio ao cansaço que nós vivemos, a exaustão da nossa alma, em meio ao nosso contexto de uma vida pesada, o que nós precisamos de fato é de um encontro transformador com Cristo Jesus. Veja, vamos seguir o texto, veja alguns pontos a partir do versículo 10, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A pergunta que surge aqui é: a que Jesus estava se referindo de fato? Jesus está usando uma metáfora de algo que é básico para a vida, de algo que é extremamente essencial, de algo que sem nós não podemos viver, que é a água. Não sei quantos de vocês já experimentaram um momento assim de sede ou está em um lugar onde você não tinha água para beber, você estava com muita sede, e o fato é que nós não podemos passar muito tempo, muitos dias sem ingerir água. Caso contrário, nós vamos passar por um estado de agonia profunda, onde nós vamos sentir que nós estamos perdendo a nossa vida, tamanha necessidade de água. A pergunta, a mulher responde para Jesus dizendo: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Demonstrando com que essa mulher não sabia com quem ela estava conversando. Olha para Jesus e se refere como um senhor, como um qualquer senhor judeu naquele momento. E o que Jesus está dizendo para ela: eu posso te dar o que você precisa. Eu posso te dar aquilo que você mais necessita para viver, a água viva. E a mulher continua no versículo 12 com um certo tom de ironia, dizendo: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Como eu falei anteriormente, era motivo de muito orgulho. O poço de Jacó está na região deles e era um privilégio enorme para eles retirar água daquele poço. Mas a mulher está sendo um pouco irônica com Jesus, dizendo: olha, Jacó, ele furou esse poço e ele é fundo, mas ele tinha ferramentas para tirar água, dar para seus filhos e dar para o seu gado. Você é maior do que Jacó? Você vai tirar a água? Como você vai tirar a água? Se até Jacó, que fez, precisava de ferramentas, como que você pode fazer isso? Demonstrando a completa falta de conhecimento de com quem ela estava conversando. Mas Jesus, ele continua o seu diálogo com aquela mulher. E ele diz no versículo 14:
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diante da pergunta da mulher, Jesus olha, quem beber dessa água vai ter que voltar aqui para buscar mais. Por mais que essa pessoa tenha todas as ferramentas, ela vai ter que continuar vindo aqui. Mas olha, eu tenho algo diferente. A água viva. E quem beber dessa água não tornará a ter sede, mas, pelo contrário, a sua vida será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que Jesus está trabalhando com essa mulher? O conceito de necessidade e satisfação. Você pode ter a necessidade da água física e você vai ter que vir aqui buscar todo dia e você vai continuar sendo insaciável de água porque é uma necessidade do seu corpo. Mas Jesus não está falando de uma necessidade física. Jesus está falando de uma necessidade da nossa alma, dos nossos corações, daquilo que traz satisfação, daquilo que traz alegria para a nossa vida, daquilo que traz esperança para nós. E eu te faço uma pergunta: o que te traz satisfação? O que te traz alegria? E quando nós fazemos essa pergunta, num primeiro momento, nós somos tentados a pensar em coisas externas. Por exemplo, a minha família me traz muita alegria. O meu trabalho, a minha carreira, uma situação financeira estável, isso me traz alegria. Os meus amigos, os meus relacionamentos, isso me traz alegria. Pensamos em fatores externos para uma necessidade interna, porque nós somos ensinados desta forma. E o que Jesus está mudando um paradigma com aquela mulher da necessidade que nós temos de beber água e de ir ao poço para buscar, está falando sobre as necessidades da nossa vida, de buscar a satisfação em coisas externas a nós. Mas Jesus está dizendo sobre algo que brota de dentro. Porque se nós não encontrarmos essa satisfação em nossos corações, em nossa vida, não existe nada externo que possa satisfazer. Isso mexe com aquela mulher como mexe com as nossas vidas. Em um jornal da USP, de algum tempo atrás, no dia 15 de outubro do ano passado, ele vai trazer também o seguinte título: Excesso de positividade motiva a criação da sociedade do cansaço. Excesso de expectativa na busca por aquilo que pode nos saciar. Excesso de expectativa na busca por aquilo que vai nos completar, que vai nos satisfazer, colabora para a sociedade do cansaço. Vivemos numa cultura marcada por alguns slogans, como, por exemplo, o de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, onde ele vai dizer: sim, nós podemos. Ou o slogan da marca Nike, apenas faça. Uma cultura que vai dizer para nós podemos, nós temos que fazer, nós temos que produzir, nós somos resultado, fruto daquilo que nós fazemos, que nós produzimos, que nós alcançamos. E o excesso disso, dessa pressão, disso tudo à nossa volta, gera a sociedade do cansaço. As nossas buscas, o buscar e o não encontrar, o produzir e não obter resultado, o fazer e o não obter reconhecimento, a nossa insatisfação
com a nossa vida frente àquilo que nós planejamos ter e obter, ou uma vida perfeita, e nós conseguimos. E quando conseguimos, reconhecemos que somos insaciáveis e aquilo que nós conseguimos nunca vai ser suficiente para tratar com a nossa alma, com o nosso coração. Isso gera uma sociedade do cansaço, isso gera uma exaustão na nossa alma. Há algum tempo eu estou lendo este livro do Timothy Keller, Encontros com Jesus. Em uma parte do seu livro, ele vai falar sobre David Foster Wallace, um grande romancista americano, e ele vai citar um de seus discursos em uma formatura de uma grande universidade americana em 2005. E veja que David Foster Wallace ele vai dizer: todo mundo adora, todo mundo busca algo e idealiza algo que irá completar a sua vida. Isso é o nosso objeto de adoração. E ele continua dizendo: a única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as coisas que você adora o comerão vivo. Se adorar dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem o bastante. É verdade. Adora o próprio corpo, a beleza e a atração sexual e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes de seus entes queridos, enfim, o enterrarem. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o próprio medo. Adore seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olhe, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconscientes, são configurações padrão. David Foster Wallace, ele está dizendo que isto é o padrão da vida. É assim que isto funciona. Adore essas coisas, busque essas coisas e você vai se ver sempre cansado, porque isso vai consumir você. Adore algo. E é forte o que ele diz. E isso vai te comer vivo. Isso vai te consumir. Um homem não religioso, passado 2 anos desse discurso, David Foster Wallace, ele comete suicídio. Tamanha a sua busca, o seu desejo por algo. E o que ele estava dizendo aqui era um clamor da sua alma. Um clamor que retrata o clamor da nossa alma, dos nossos anseios, da nossa busca incessante, da nossa insatisfação com a vida. Tim Keller, ele vai continuar no livro dizendo: o que Jesus está dizendo é: posso lhe oferecer satisfação absoluta e incomensurável no âmago do seu ser, independente do que aconteça do lado de fora. Mas alguma coisa nos impede de ouvir o que Jesus está falando. E acredito que seja o fato de a maioria de nós não ser capaz de reconhecer a sede da nossa alma pelo que ela é. E ele tem uma frase que marcou
quando eu li este livro. Podemos viver uma vida inteira sem admitir a profundidade da nossa sede espiritual. Podemos viver uma vida inteira sem admitir a verdadeira necessidade que nós temos de um Salvador. A verdadeira necessidade que nós temos de alguém que vai trazer descanso, não um descanso como uma noite de sono, não um descanso de uma viagem em um belo carro, não um descanso que nós encontramos na nossa casa, em algo que nós conseguimos possuir ou ter nos nossos relacionamentos, mas um descanso que vai jorrar, vai fazer da nossa vida jorrar para a eternidade. Algo que vem de dentro, algo que trabalha em nosso coração, algo que trabalha em nossa alma, que é somente Cristo Jesus. Nos encontramos num estado de exaustão emocional, de cansaço, porque muitas vezes não estamos encontrando a nossa satisfação naquilo que é essencial, naquilo que é mais importante. O que nos falta? Água. Água viva, que vem do Senhor para as nossas vidas. Depois que Jesus expõe isto para esta mulher, essa mulher olha para Jesus, olhando para a sua história, fazendo uma avaliação de tudo que ela passou, e ela diz: eu quero desta água. Onde eu posso encontrar então? Jesus passa a ser didático com ela a partir do versículo 15. Jesus vai dizer: vai, chama o teu marido e vem aqui. Eu imagino que ela olhou, lembrando da sua história, e disse: não tenho marido. E Jesus demonstra um profundo conhecimento do seu coração, da sua história, de tudo que marcou, de todo o seu cansaço. Jesus diz para ela: disse bem. Jesus não está humilhando esta mulher. Jesus olha para ela e diz: disse bem, você já buscou muitas vezes nos seus relacionamentos com os homens. Você já teve 5 maridos e você não obteve aquilo que você precisa, e esse que você tem agora não é o seu marido. Jesus está dizendo: você buscou uma vida inteira em coisas que não podiam saciar a sua vida. Ela olha para Jesus, então, aquele Senhor, um simples Senhor. E a partir do versículo 19, ela vai dizer: Senhor, vejo que tu és profeta. Reconhecendo agora, você não é um homem comum. Você é alguém que sabe do que está falando e tem algo para a minha vida. Você tem algo para me ensinar. E ela vai dizer para Jesus: olha, muitos dizem que nós temos que adorar em Jerusalém, ou onde nós devemos adorar, onde nós devemos encontrar isso. Jesus vai responder esta mulher dizendo que vai chegar o tempo em que não vai existir apenas um local de adoração, um local de busca, um local físico, mas em que vai surgir um tempo onde as pessoas vão poder buscar e adorar e conhecer a Deus através do que Ele estava fazendo. E neste momento surgirão os verdadeiros adoradores. Aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a partir do versículo 25 e 26, Jesus e a mulher têm um diálogo muito profundo. A mulher vai dizer: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela diz: eu sei que existe uma promessa. Eu sei que existe algo que eu não conheço ainda, que eu não tenho ainda.
Jesus olha para essa mulher no versículo 26 e diz, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Um Senhor, um profeta, o próprio Messias, o Salvador, se apresenta para aquela mulher. Sabe como que nós podemos encontrar uma espiritualidade saudável para as nossas vidas, que nos ensina a enfrentar os nossos momentos de cansaço, que traz alívio para a nossa alma, quando Jesus se apresenta para nós, quando Ele se revela para nós, quando Ele se demonstra para nós a fonte de água viva, e Ele alcança a nossa alma, alcança o nosso coração, e nós podemos conhecer porque Ele se entregou, porque Ele se revelou para nós, porque Ele demonstrou o seu amor, a sua graça. Nós que buscávamos apenas neste sistema, neste mundo, para as nossas almas insaciáveis, buscando em tudo isso que nós falamos aqui e não encontramos, distantes de Deus, querendo viver independente de Deus, mas Cristo Jesus, o próprio Deus, se fez carne, que habitou entre nós, se entregou, pagou o preço dos nossos pecados, derramou o seu sangue para que nós possamos ter vida, água viva, que trata com o nosso cansaço, que mata a nossa sede, que cura a nossa alma sedenta por algo a mais. Cristo Jesus. Talvez você se encontre cansado de tantas buscas, cansado de tanto tentar encontrar algo em alguns relacionamentos, cansado das frustrações da sua vida, cansado de não encontrar descanso em nada deste mundo. Jesus faz um convite para nós, quando Ele se revela a nós, a buscar dEle. A graça do Senhor que se revela a nós, que se torna irresistível para as nossas vidas. Que esta graça, que este amor, que este consolo, que este revigorar, que esta água viva possa encontrar o seu coração. Deixa eu deixar alguns desafios para você pensar e praticar essa semana. Onde você tem buscado força neste momento? Onde você tem encontrado suporte para a sua vida? Onde você tem buscado aquilo que é essencial? Avalie o seu coração. Eu quero te convidar a buscar em Cristo Jesus, o Senhor, aquele que pode nos dar de beber, transformar a nossa alma sedenta em uma fonte a jorrar para a eternidade, em uma fonte de esperança, de alegria e satisfação que não depende das coisas desse mundo, mas do que Ele faz em nossas vidas. Que o Senhor Jesus esteja se apresentando para você através da ação do seu próprio Espírito, alcançando a sua vida em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, por esta manhã. Que em meio, Deus, a esta vida pesada, em meio ao cansaço que vem ao nosso encontro, a exaustão da nossa alma sedenta, nós encontramos no Senhor a fonte de água viva, a fonte a jorrar em nossos corações, Cristo Jesus, a graça do Senhor que é transformadora para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos ensina-nos, ó Deus, a buscar do Senhor, a colocar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa espiritualidade, ó Deus, no Senhor, em Cristo Jesus, ó Pai.
Que o Senhor, Deus, seja esta fonte em nós, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de satisfação, que trabalhe em nossos corações como uma fonte a jorrar para a vida eterna, Pai. Que não mais ter sede, não mais sentir, Deus, que estamos perdendo a nossa vida, Pai, mas que, ó Deus, ser uma fonte a jorrar, Pai, pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Fortalece as nossas vidas, os nossos corações, ó Pai. Nos dê, ó Deus, uma vida de relacionamento com o Senhor, um relacionamento profundo com o Senhor. Deus, que não vai nos tirar os problemas, mas que independente dos problemas que nós estamos passando, ó Deus, nós vamos continuar a caminhar, ó Deus, olhando para o Senhor e ter, ó Deus, em meio a um mundo pesado, Pai, em meio a um mundo marcado, uma vida leve, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, o descanso do Teu Santo Espírito esteja alcançando o lar de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Fique conosco.